Fala galera, eu sou Yuri Costa e a aventura continua com a viagem do Peregrino da Alvorada, a quinta crônica de Nárnia que está chegando no seu final. Depois de passarem pela ilha do Mago Coriaquim e dos Tontópodes voltarem a ser visíveis, e também do encontro incrível da Lúcia com o Aslan, os nossos heróis voltaram para o mar em busca dos 4 lords que um tempo atrás também haviam passado por ali. Eles seguiram navegando por quase 2 semanas até eles encontrarem no mar ao longe uma grande massa negra. Eles seguiram a remo naquela direção, mas quanto mais eles se aproximavam, mais escuro ficava. Não era nem uma terra, nem nevoeiro, era simplesmente uma grande escuridão. Os marinheiros ficaram com medo de entrar lá, mas o Hip Chip insistiu que eles não podiam dar as costas, porque senão eles iam ter a honra deles manchada. E eles estavam à busca de aventuras, né? E não tinha nenhuma aventura maior do que aquela. Meio a contragosto, o Caspian concordou e eles acabaram remando adiante. Eles acenderam algumas tochas e lamparinas pelo navio, mas a luz era fraquinha diante de tamanha escuridão. Não conseguia iluminar mais do que 1 metro de distância. E em meio àquela tensão e cortando o único som que eles ouviam, que era do remo na água, veio de repente um som angustiante de uma pessoa gritando desesperada. O Hip Chip então respondeu que se fosse um fantasma, eles não tinham medo de fantasma, e se fosse um amigo, os inimigos dele iam ter que enfrentá-los também. E aí essa voz do além pediu para embarcar no navio, mesmo que aquilo fosse um sonho. Quando eles concordaram, ele foi nadando até subir no navio. Um homem cadavérico, de olhos esbugalhados e barba e cabelo muito compridos, já chegou dizendo que eles precisavam sair dali o mais rápido possível, porque aquela era a terra onde os sonhos se tornavam realidade. Alguns marinheiros se animaram com aquela ideia, mas o homem explicou que não eram os devaneios ou os desejos que se tornavam realidade. Eram literalmente os sonhos. Por um breve instante, todo mundo ficou em silêncio e eles pareciam todos estar lembrando de algum sonho ruim que eles tiveram recentemente. E aí, de repente, todos correram desesperados para os remos para sair dali o mais rápido possível. O Hip Chip que não gostou daquela atitude, mas o Caspian o ignorou completamente dessa vez. Afinal, tem coisas que os homens simplesmente não podem enfrentar. O medo crescia no coração de todos e por mais que eles remassem e se esforçassem, eles pareciam não sair do lugar. Eles começaram então a ouvir uns sons estranhos que os lembravam dos seus piores pesadelos. E o homem que tinha sido resgatado já estava entrando em parafuso e dizendo: eu sabia, era bom demais para ser verdade, a gente nunca vai sair daqui vivo mesmo. Mas aí, diante do medo, a Lúcia fez o que qualquer um devia fazer numa situação como essa: clamar pelo Aslan. Alguns segundos depois, uma luz como um holofote pairava sobre ele, sobre o navio, e a princípio parecia uma cruz, mas conforme ia se aproximando, eles foram vendo que era um albatroz. O pássaro rodopiou o mastro do navio 3 vezes e disse ao ouvido da Lúcia com a voz do grande leão que ela conhecia bem: tenha coragem. E então ele foi guiando o navio até que eles alcançassem a luz do sol novamente. Todos ficaram muito aliviados e começaram a rir e nem perceberam quando ou como o albatroz foi embora. O que eles perceberam é que eles não haviam corrido o real perigo de nada, né? A não ser o medo pelo desconhecido, o medo de algo que nem havia acontecido de fato. O moço resgatado então se apresentou como Lord Rupi, que era um dos 4 telmarinos que eles ainda estavam procurando, e ficou muito contente de saber que aquele na frente dele era o próprio rei Caspian. Ele então implorou que eles nunca jamais voltassem naquela terra e apontou para trás, mas quando eles olharam, eles não viram mais nada, a escuridão tinha sumido completamente. Ninguém sabia ao certo como aquilo tinha acontecido, mas a Lúcia tinha certeza de que tinha sido obra do Aslan. Eles seguiram viajando então por um bom tempo de novo, até eles atracarem numa outra ilha. Como já estava escuro, eles nem pretendiam explorar aquilo naquele mesmo dia, mas eles só andaram alguns poucos metros e já se depararam com a sua próxima aventura. Eram ruínas que se erguiam sobre a relva e nela tinha uma enorme mesa com
um banquete delicioso. Só que ninguém ousou comer, mesmo estando com muita fome, porque eles viram também 3 figuras, 3 pessoas sentadas na mesa que estavam encantadas e adormecidas num sono profundo. E eles, claro, tinham medo de que a comida tivesse feito isso com eles. Quando eles se aproximaram, eles perceberam que aqueles 3 eram exatamente os 3 lords que faltavam na busca deles: Mavramorn, Revilian e Argus. A maioria da tripulação então voltou para o navio, mas o Edmundo, a Lucy, o Eustáquio, o Rip-Chip e o Caspian, para variar, ficaram para desvendar aquele mistério que envolvia aquela mesa. Já tarde da noite, uma bela moça se aproximou deles, eles não sabiam nem de onde que ela tinha vindo, e graciosamente lhes perguntou por que eles não estavam comendo da mesa do Aslan. Eles confessaram então que eles estavam com medo de ficar enfeitiçado, assim como os lords, mas ela explicou que eles nunca tocaram na comida. A verdade é que um deles queria voltar para Nárnia, o outro queria ficar na ilha e o terceiro queria continuar as aventuras desbravando por terras além do sol. E no meio daquela discussão, um deles pegou a faca de pedra na mesa e aquilo acionou o feitiço, o encantamento que os colocou num sono profundo. Então, diante daquela explicação, eles comeram e perguntaram para a moça o que eles podiam fazer para quebrar o encantamento. E ela respondeu que quem responderia aquilo para eles era o seu pai. E então, atravessando a única porta que ainda estava de pé naquelas ruínas, um velho de barbas muito compridas e prateadas e pés descalços se aproximou deles e se apresentou como Ramandu, uma estrela aposentada. Quando Caspian lhe perguntou então como quebrar o encanto, o senhor disse para eles que eles deviam continuar navegando até o fim do mundo, ou o mais perto possível que eles conseguissem, e então voltar, deixando para trás um deles. E esse um que ficasse para trás devia continuar seguindo adiante e adiante sem jamais voltar para esse mundo. Uau! E aí, como essa aventura incrível vai terminar? Você vai saber na terça que vem, no último episódio da Viagem do Peregrino da Alvorada. Não esquece de deixar o like no vídeo e até semana que vem, quando iremos juntos rumo às terras de Aslan.